Irmãos, nós vimos aqui uma mensagem que passou muitos milênios, séculos, e essa mensagem chegou até nós. Essa mensagem de que o Cordeiro de Deus vive. Essa é a diferença para todas as outras religiões, todos os outros tipos de fé que existem por aí. A ressurreição de Cristo Jesus é que confere a ele essa autoridade. Nós vamos falar um pouco mais rapidamente sobre essa ideia do Cordeiro de Deus através do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 35 a 37, eu leio na Nova Versão Internacional. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus, o Messias prometido. Ele havia acabado de ser apontado por seu parente, João Batista, como o Cordeiro de Deus. E é interessante nós observarmos essa ideia do Cordeiro de Deus, essa afirmação, ela concentra-se na morte sacrificial de Cristo Jesus, aquilo que já foi predito pelos profetas nos seus escritos do Antigo Testamento. E esse é o sacrifício perfeito que traz a solução definitiva para o pecado humano. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e estranha o fato de Jesus ser chamado de Cordeiro de Deus. É por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus. Ele é a oferta perfeita, definitiva, única e suficiente em favor de nós, para cobrir os nossos pecados. Então, João Batista introduz essa declaração sobre Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Uma expressão que transcende simples comparações de mansidão ou gentileza. Traduz em palavras a grandeza do Cristo que estava diante dos olhos daquelas pessoas. O Cordeiro de Deus estava na frente daquelas pessoas. Aquele que tira o pecado do mundo. E a designação aponta especificamente para o texto de Isaías 53, um texto profético, um texto messiânico, que apresenta o Cordeiro como esse sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Cristo, então, é chamado de Cordeiro de Deus porque a sua morte satisfaz a justiça divina contra o pecado. O sangue de Cristo redime. Essa é a verdade da maldição da lei e nos reconcilia com Deus. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele morreu em nosso favor. Ele cobre os nossos pecados, pois ele viveu uma vida sem pecado. O autor aos Hebreus vai nos lembrar isso muito claramente. Ele passou por aqui sem pecado algum, nos mostrando como deve ser a humanidade segundo a vontade de Deus. É assim, este é o caminho que nós devemos seguir. É por isso que o nosso caráter deve ser moldado à medida do caráter de Cristo. A nossa caminhada deve ser na mesma jornada de Cristo, que foi o homem ideal, o homem perfeito, e a sua morte nos cobre de perdão pelos olhos de Deus. A lógica teológica, então, é a seguinte: Jesus é o Cordeiro. Essa afirmação. Jesus é Deus, logo o Cordeiro é Deus. Portanto, quando nós dizemos Cordeiro de Deus, nós queremos dizer que o Cordeiro que é Deus, o sacrifício que se fez sacrifício em nosso favor, o próprio Deus se fez sacrifício em nosso favor. E no trecho entre os versículos 29 e 34 de João 1, a gente tem João, então, apontando para Jesus como esse Cordeiro. E em João 1, a gente tem um dos textos mais lindos que nós temos na Bíblia, falando sobre o Verbo que virou gente e habitou entre nós. Nós celebramos isso constantemente. Essa é a razão da nossa ação doutrina, aqui comemorada como igreja. Essa é a verdade que nós professamos. O próprio Deus veio entre nós. Essa é a mensagem do Natal. E na Páscoa nós celebramos a ressurreição.
Porque nós celebramos a autoridade que há no nome de Cristo Jesus. Jesus que nos redime, que nos possibilita uma nova vida. A mensagem cantada nesta noite aqui, muito bem cantada nessa noite pelo coral, é que o Cordeiro de Deus muda histórias. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu sei como está o meu coração. Eu sei o que Deus já fez na minha história e no meu coração. Eu sei que Deus tem um grande plano, um grande projeto para você e para você que nos assiste também pelo YouTube. Talvez você tenha entrado aqui para ouvir belas canções, e todos nós ouvimos belas canções, amém? Amém. Mas Deus quer o seu coração. Deus quer o meu coração, Deus quer o nosso coração. Em entrega sincera, para operar grande redenção, para mudar de fato as nossas vidas. Ele morreu para nos libertar dos pecados que tanto nos escravizavam. E pode ser o pecado da mentira, da calúnia, do adultério, da cobiça, da ganância. Pode ser qualquer tipo de pecado. E todos eles são cobertos por Cristo Jesus. Basta que nós tenhamos o nosso coração rendido a Ele. Jesus foi coberto pelos nossos pecados, para que nós fôssemos submersos e limpos pelo sangue dele. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus, meus irmãos. O pecado que nós cometemos já foi perdoado. E o pecado que nós cometeremos também. Mas tem um preço. E é o preço do arrependimento. Nós precisamos confessar esses pecados. Nós precisamos reconhecer que sem a graça de Cristo Jesus, nós não teremos vida. Nós estamos fadados a uma condenação eterna se nós não reconhecermos a Cristo Jesus como único Senhor. Não basta cantarmos, nós cantamos aqui porque nós reconhecemos que assim nós também glorificamos ao Senhor. Mas Deus quer o nosso coração. Eu não sei como tem sido a sua jornada, mas eu posso dizer que nós merecíamos a morte, mas o Senhor nos deu Cristo Jesus, ou seja, Deus nos deu a vida. E por um preço muito caro, preço de sangue. É um valor incalculável. Jesus morreu por mim e por você, porque nós tínhamos um destino terrível. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, vai dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu gosto da tradução que diz, e carecem da graça de Deus. Nós precisamos deste Jesus. E o texto de João continua, já finalizando, com um versículo muito forte, muito bonito, que é o versículo 37. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Um deles era André, irmão de Simão Pedro. Então, ao ouvirem aquele testemunho, conscientes e querendo saber mais sobre aquele grande mestre, seguiram. E aí é interessante que o texto vai dizer depois, para onde ele se hospedaria. Talvez eles não quisessem ficar ao relento, eles quisessem um lugar para passar a noite. Aqueles que compreendem este chamado para serem discípulos de Jesus, seguem a Jesus para aprender mais e mais dele. A palavra é forte. Jesus nos chama. Jesus já chamou alguns e nessa noite vai chamar outros e certamente amanhã chamará outros até a volta de Cristo Jesus. E a partir do momento em que esse chamado é dado e a pessoa assume um compromisso de mudança de vida, há o abandono das velhas práticas. Aquele que peca, aquele que mente, não mente mais. Aquele que trai, não trai mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Espera-se uma mudança de vida. A mensagem que foi cantada aqui é de que o Cordeiro de Deus traz vida. É Ele quem tira o pecado do mundo. Jesus já tirou o seu pecado. Já tirou o meu pecado. Já tirou o nosso pecado. Os nossos pecados estavam sobre Cristo Jesus, lá na cruz. A gente não pode mais andar de mãos dadas com Ele. A gente não pode mais flertar com Ele. A gente não pode mais amar o nosso pecado e criá-lo como um filho.
A palavra de Deus diz em João 9,4, nós precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Esse texto aqui também é um texto, de certa forma, profético. Está chegando a hora em que o Senhor voltará. Ainda há tempo daqueles que querem se arrepender dos seus delitos e dos seus pecados. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui pecamos. Mas nós precisamos nos render ao Senhor com os joelhos dobrados e pedir que essa palavra que foi lançada aos nossos corações nos toque profundamente. Hoje e sempre. Você entrou aqui e talvez tenha ficado comovido, emocionado pelas músicas, mas não são as músicas que vão te garantir um lugar no céu. É a confissão em Cristo Jesus. É você fechar os seus olhos, fazer uma oração e não parar só na oração, viver uma vida com Cristo Jesus, todos os dias renunciando ao seu pecado, renunciando à sua própria vontade. E a vida cristã não é fácil. Por quê? Porque é uma vida de renúncias. Todos os dias a gente abre mão da nossa vontade. E dói. Mas nos aproxima de Deus. Mas nos transforma e nos faz um pouco mais parecidos com Cristo a cada dia. Feche os seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, nunca tenha acompanhado um musical de Páscoa, nunca tenha ouvido uma mensagem tão direta sobre o pecado, e o pecado está nas nossas vidas. Há pessoas que acordam já maquinando o pecado que vão cometer, o mal que vão fazer, e aqui a mensagem que você ouviu é uma mensagem de confrontação mesmo. Tem um vazio no coração de muitas pessoas, aqui dentro, lá fora, pelo mundo, e esse vazio, ele não pode ser preenchido pelo sucesso, pelo dinheiro, pela fama, pelos amores, pela bebida, pelo prazer. Esse vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Porque apenas Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Apenas Cristo quem nos preenche. Nós cremos em uma esperança, essa esperança tem nome, é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa mensagem continua sendo verdade, continuará sendo verdade, é nela que nós cremos. Nessa noite você tem a oportunidade, se você ainda não fez uma oração de entrega, se você ainda não entregou o seu coração a Cristo Jesus, se você ainda vive uma vida complicada, uma vida de falhas, uma vida vivida só pela sua vontade, pela sua própria responsabilidade, achando que tem mérito por ser um bom cidadão, saiba que não há mérito nenhum nisso. O único mérito, Cristo Jesus tem, porque levou sobre si os nossos pecados lá na cruz, morreu em nosso favor. É pelos méritos de Cristo que nós somos chamados filhos de Deus. Nessa noite, se você não fez essa oração, faça essa oração comigo. Ore assim, no seu lugar. Senhor Deus, eu reconheço a minha condição, o meu coração, que muitas vezes me engana e me leva a cometer maldades. Eu sei que a Tua palavra é verdadeira, e eu quero e preciso ter um encontro contigo, Senhor. Que a Tua ação sobre a minha vida seja transformadora e completa. Que os meus dias estejam firmados em Ti. E que o meu futuro seja Teu, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Continuemos com os olhos fechados. Alguém nessa noite fez essa oração? Alguém nessa noite
Eu não vou me demorar. Alguém nessa noite compreende e aceita essa mensagem? Cristo Jesus como único Senhor e Salvador? Cristo continua mudando histórias. Cristo continua mudando histórias. E Cristo continuará mudando histórias, irmãos. Cristo continuará mudando histórias. Nós cremos nisso. Senhor, Tu conheces o coração de cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe como cada um entrou e como cada um vai sair. O Senhor sabe na profundidade da mente, do coração, da alma de cada um, que cada pessoa tem sentido. Nós pedimos que o Senhor alcance a cada vida aqui com o Teu Santo Espírito, aqueles que vivem vidas confusas ou com alguns problemas, que o Senhor possa tocar profundamente. Aqueles que ainda não têm a Cristo como único Senhor e Salvador, possa ser confrontado, Senhor, impactado, para que tenham um encontro contigo. Que a Tua palavra, Senhor, plantada no coração de cada um aqui, dê frutos para a honra e glória do Teu nome. Ainda nessa noite, Senhor, nós cremos que o Senhor pode, o Senhor quer falar com muitos corações aqui. E que a Tua palavra, Senhor, seja completada pelo Teu Santo Espírito, como sempre é. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.